Como já é habitual, vamos passar agora ao comentário no Jornal Regional. Como também já é habitual, à terça-feira tenho comigo Cancela Moura. Cancela, boa noite. Boa noite. Obrigado pela sua presença. Começamos precisamente pela questão da nomeação de Franklin Alves para Secretário de Estado do Empreendedorismo, uma decisão por parte do Governo que está a levantar alguma polémica, que já levou alguns partidos da oposição, nomeadamente o Bloco de Esquerda, a pedir esclarecimentos, e vai fazê-lo amanhã, se possível, pedir estes esclarecimentos ao Ministro da Economia no Parlamento. Acha que, de facto, o Governo deve dar explicações aos portugueses relativamente a esta nomeação de Franklin Alves? Olha, eu acho que isto é tudo uma polémica que acaba por ser absolutamente desnecessária. Primeiro porque os portugueses estão-se pouco borrifando para aquilo que é uma querela política como esta é. Esta é a primeira questão e é a conclusão que eu retiro desta polémica. Depois, porque efetivamente nós acabámos por assistir aqui na praça pública a uma troca de acusações que poderia ter sido perfeitamente escusada caso o Governo não tivesse feito uma escolha demasiado arriscada como fez. Portanto, nós estamos a falar de um secretário de Estado e, bem vistas as coisas, de uma forma muito fria, que aparentemente foi para o BPN depois da Sociedade Lusa de Negócios ter sido separada do próprio banco, do BPN, e depois do banco ter sido nacionalizado. E esteve até poucos meses no processo, estamos a falar de meia dúzia de meses, e esteve ligado ainda por cima à reestruturação do próprio banco. E, portanto, à parte disto, dizemos também que, do ponto de vista jurídico, e o CDS fez vincar essa questão, é que não iria suscitar aqui uma questão, não deve estar a suscitar dúvidas, quando efetivamente elas não existiram do ponto de vista jurídico. Isto é, se o Tribunal não suscitou responsabilidade para este ex-administrador, não seria agora a CDS a levantar reservas sobre esta matéria. Mas isto é verdade, isto é pura das verdades. A questão da polémica tem a ver necessariamente com os portugueses. Os portugueses vivem um momento muito difícil, com grandes dificuldades e sacrifícios, sobretudo ao nível dos seus salários, fruto de uma situação financeira que o país vive quase de bancarrota e onde, efetivamente, o BPN foi o centro deste escândalo. Para as pessoas também terem dimensão, nós estamos a falar de cerca de 5 mil milhões de euros, que é um valor superior em 1.000 milhões àquilo que nós falámos relativamente à refundação do Estado, e é óbvio que, efetivamente, julgo pode não ter valido o risco de o Governo ter escolhido para a pasta desta Secretaria de Estado um ex-administrador de um banco. Bastava só isto para que efetivamente não se tivesse alimentado esta polémica. E quando eu digo que bastava só isto, era de facto não ter havido a nomeação. Aqui alguns assacam responsabilidades ao Presidente da República. Acha que o Presidente da República poderia ter feito alguma coisa? O Presidente da República esteve igual a si próprio, não dá opinião sobre nada e acha-se o arauto da moralidade de tudo. E, portanto, eu acho que o Presidente da República, infelizmente, mais uma vez, quando poderia até, de uma forma avisada e discreta, ter sugerido alguma alteração nestas nomeações, poderíamos eventualmente ter poupado ao país estas questões. O Governo também podia ter poupado outra coisa. Nós vivemos um último mês de boas notícias para o Governo, com as retomas, no fundo, do próprio país a ir aos mercados, com a crise interna do Partido Socialista, que até veio ajudar o Governo para estas questões, e agora a nomeação de um Secretário de Estado, numa mínima modulação que eu lembro que não tinha qualquer dignidade para se chamar remodelação, que não tinha dignidade política, dito pela oposição, e agora esta pequena nomeação, inclusivamente, vem aqui a ameaçar a própria coesão interna da coligação. Como é que se justifica esta nomeação de Franklin Alves? Eu confesso que essa também é uma situação muito mal explicada, por isso, sinceramente, gostaria... Tem que haver uma justificação. Gostaria de acreditar numa das coisas que disseram, sim, que seria a sua experiência como gestor de 43 anos ao nível da gestão, que seria pelo facto de ser um antigo secretário de Estado, de ter alguma experiência acumulada que permitisse um bom desempenho de funções. Aliás, quero acreditar que assim seja,
porque efetivamente este tipo de escolhas está no âmbito das opções de quem governa. Aqui poderemos dizer que o Primeiro-Ministro, em última instância, de facto é o responsável, mas necessariamente aquele que neste momento detém a pasta da Economia, Alba Santos Pereira, naturalmente deve ter tido uma palavra sobre este tipo de escolha. E, portanto, este tipo de opções são feitas ao nível pessoal, dentro de um leque e de critérios que naturalmente teremos que respeitar e que eu quero acreditar, face a tudo o que já disse antes, que não possa passar desta experiência de vida acumulada e desta experiência de gestão que eventualmente possa ter o novo secretário de Estado. Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, vai mais longe nas críticas que faz a esta nomeação e diz mesmo que os portugueses têm de saber como é que o governo pode ter um elemento que faz parte daquilo que considera o maior crime financeiro que foi cometido em Portugal. Pronto, eu compreendo as preocupações do Bloco de Esquerda, mas era importante voltar a frisar o seguinte: e o Bloco de Esquerda tem toda a legitimidade para requerer a audição. Aliás, cada um dos senhores ministros em cada sessão legislativa pode ser requerida a sua prestação ao nível do Parlamento por 4 vezes. Mas o PSD e o CDS já anunciaram ontem que vão rejeitar a audição parlamentar. Eu penso que isto está condenado à nascença e, sobretudo, há determinado tipo de coisas que Catarina Martins diz que é verdade, a questão do crime financeiro, não estamos naturalmente contra, mas é importante que se diga que estamos a falar de uma pessoa, e convém não estar a julgar as pessoas na praça pública, que do ponto de vista da sua responsabilidade no processo também ela não está aferida, nem sequer foi confirmada, e por exemplo, dou aqui um exemplo que parece uma contraproducente, mas me parece assertivo neste caso. João Proença, que é secretário-geral do UGT, que é um sindicalista, que efetivamente representa os trabalhadores, veio dizer que efetivamente o governo acabou por ser infeliz. Eu disse arriscado, ele disse infeliz, mas lembra que efetivamente ele só esteve ligado à reestruturação do BPN e que não foi acusado de qualquer ilícito do ponto de vista da responsabilidade criminal ou até civil nesta matéria. Portanto, é importante separar as águas. Estamos a falar de uma questão que os partidos estão a tornar como uma questão política e que efetivamente eu compreendo esta posição do Bloco de Esquerda e admito que do ponto de vista político e ético o governo deva aqui, efetivamente, e quem não deve não teme, dar as explicações que sejam necessárias para acabar de vez com esta questão, mas também acredito que nos próximos dias esta questão vai esbater-se em função do esvaziamento da própria questão. Isto é, os portugueses querem mais é saber da sua vida do que propriamente destas tricas políticas que se alimentam à volta da nomeação do secretário de Estado. Muito bem, esta nomeação então de Franklin Alves, a não ser nada pacífica por parte dos partidos da oposição, depois então de o Governo ter escolhido para secretário de Estado do Empreendedorismo. E passamos agora então à visita do Paulo Portas, Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros português, esta terça-feira a Luanda, para uma visita oficial de 2 dias a Angola. É de facto necessário reforçar as relações com Angola? Eu julgo que neste momento Angola começa a ser de novo, ou começou há uns anos a esta parte a ser de novo um destino para muitos portugueses, sobretudo para aqueles que têm oportunidades de negócio ou podem ter oportunidades de negócio e que pode ser muito importante, inclusivamente para o relançamento de muitos daqueles que não conseguiram, fruto da estagnação da nossa economia, progredir em termos empresariais em Portugal. E, portanto, à parte disso, existe um intercâmbio muito grande, ou um intercâmbio muito grande de populações entre Angola e Portugal. Há muitos angolanos em Portugal e há muitos portugueses em Angola e, portanto, eu acho que é importante cada vez mais reforçar estes laços bilaterais entre os dois países. E há cada vez mais portugueses a procurar emprego em Angola. Pois, eu estava a dizer que isto... É precisamente um país que está a atrair e que atrai precisamente os portugueses. É uma porta de entrada e que pode ser também uma porta de soluções para muitos portugueses. O ministro, hoje o ministro Paulo Portas disse que esta questão, e até julgo que acabou por, no fundo, ser o ponto central das declarações de hoje, disse que esta relação bilateral é única e insubstituível. Eu penso que essa oportunidade tem a ver com o facto de Angola ter sido uma antiga colónia portuguesa, das pessoas se identificarem muito
com o próprio país, os próprios PALOPs acabam pela língua por aproximar as pessoas e depois Angola acaba por ser uma terra de oportunidades onde quase tudo ainda está por fazer. Mas dava-lhe aqui só um pequeno exemplo. As exportações portuguesas em 2012 cresceram para Angola mais de 30%. Isto é um número impressionante, atendendo ao estado atual da economia. E também, ao contrário, as importações que nós fazemos de Angola, e isto é, as exportações de Angola para Portugal, já terão atingido 10%. Isto significa que ambas as partes ganharão imenso com esta relação de privilégio que podem criar com estas relações bilaterais. E, portanto, eu penso que esta visita acaba por estar objetivamente centrada no reforço destas relações de cooperação entre os dois países e, portanto, isto não é uma situação nova, é uma situação que efetivamente é de há muito propalada por muitos governos. A visita, por exemplo, centra-se, depois há uma parte social da visita que tem a ver com uma visita ao cardeal Alexandre Nascimento e aos editores portugueses em Angola, também é um caso de sucesso que a Mota-Engil, que é uma das empresas que está em Angola há muito tempo, vai ser visitada pelo Ministro Paulo Portas, que eu admito que efetivamente sirva para aquilo que também foi anunciado há muito pouco tempo, já depois do encontro com José Eduardo Santos. Vai haver uma cimeira anual bilateral que vai ocorrer todos os anos e que se já irá realizar neste segundo semestre do ano 2013. Mas esta visita de Paulo Portas está a merecer críticas por parte da UNITA, que diz que Angola devia aproveitar a visita do ministro português para tratar dos interesses dos angolanos. Nós, naturalmente, julgo que nos devemos abstrair das questões de política interna de Angola. Muito poderíamos dizer sobre a forma como o próprio Estado está organizado, sobre as regras de Estado de Direito e a sua própria aplicação em Angola, sobre o modelo de organização do próprio Estado, sobre as relações empresariais ou a forma como se organizam as sociedades em Angola e, portanto, há aqui uma panóplia de questões que, obviamente, nós próprios, enquanto europeus e numa sociedade dita ocidental, não estaremos identificados ou já há muito ultrapassamos aquele estádio de desenvolvimento que tem Angola. Mas, naturalmente, no nosso próprio interesse, teremos que abstrair-nos dessas questões para, respeitando a legitimidade que eventualmente terá o governo angolano, podermos nós movimentar no sentido de salvaguardar os interesses dos portugueses. A UNITA lá traz suas razões, mas necessariamente não vamos estar aqui a relembrar ou a questionar as coisas que apenas já foram ditas em termos eleitorais. São críticas que eu acho normais do ponto de vista político, mas a Angola é uma democracia muito jovem, muito recente, e ainda por cima em África, onde as pessoas estão pouco habituadas a determinado tipo de regras tão objetivas e tão democráticas como aquilo que nós vivemos na Europa. Portanto, o interesse aqui é mesmo as contrapartidas que daqui podem advir desta visita oficial de 2 dias a Angola por parte de Paulo Portas. As críticas são inóculas, exatamente. Exatamente. Muito bem, Cancela. Nós voltamos a ver-nos certamente para a semana para mais um comentário no Jornal Regional. Obrigado. Boa noite.